people! Pois é, pessoal, vocês já devem estar lendo o título desse vídeo e falando, puta que pariu, que assunto chato do caramba. Nunca nem vi. Lá vem ela, a blogueirinha, falar de minimalismo. Minimalismo é um assunto que tem estado muito na moda nos últimos anos e que é uma atitude que eu coloco na minha vida. Então sim, nós vamos conversar sobre esse assunto chato para um caralho. Mas é isso, gente, acho que é uma coisa que eu posso oferecer a vocês hoje. Por isso, acompanhe o vídeo. O meu nome é Winnie, sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Pessoal, nós vamos falar sobre o que é minimalismo e sobre a minha forma que eu tenho de entender. Fifi, tô gravando! Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é minimalismo, né? Esse estilo de vida, essa atitude que vem atingindo uma série de pessoas nos últimos anos, do qual eu também faço parte. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que eu entendo por minimalismo e qual a minha história recente com o minimalismo. Mas antes de mais nada, vamos parar esse vídeo rapidamente para vocês se inscreverem, pelo amor de Deus, aqui embaixo e também curtirem esse vídeo. Se inscreve! O minimalismo, assim como o veganismo e outros ismos por aí, são assuntos que têm estado muito em voga ultimamente, principalmente a partir do advento da internet e da bombagem que tem sido o YouTube. Tem uma porrada de youtubers por aí que tem canais exclusivamente sobre minimalismo. Vou colocar vários deles aqui. Muitos deles, desculpem, são gringos, né? E os conteúdos são em inglês, então talvez não ajudem muitas pessoas, mas também tem brasileiros que vêm vivendo esse novo estilo de vida, que é uma atitude de pessoas que querem reduzir o seu impacto, né, sua pegada ecológica na Terra e que também querem viver com menos coisas, uma vida simplificada e com menos consumismo. Mas, como toda moda que vem crescendo, gera muito preconceito, muitas dúvidas e muito desentendimento. O minimalismo seria uma atitude ou um estilo de vida, um caminho percorrido por pessoas que acreditam que acumular bens materiais não vai lhes trazer felicidade. São pessoas, geralmente, que passaram por processos de acúmulo, de excesso de gastos, de muita compra, de dívidas e de repente perceberam que comprar e comprar e comprar e acumular e acumular e acumular não estava trazendo melhoras para o dia a dia. Pelo contrário, aquela bagunça e aquele acúmulo estava gerando mais ansiedade, mais estresse, mais coisas para a gente ter que carregar, tanto fisicamente como espiritualmente. No mesmo jeito, os minimalistas como eu também pretendem viver uma vida um pouco mais consciente, mais centrada no presente e menos poluente também, que um monte de entes, né, fiz uma poesia. São pessoas que tentam ter menos impacto na natureza e no mundo com seus hábitos de consumo e que tenham também uma prática menos nociva ao meio ambiente. E assim, é uma forma da gente tentar lidar com o capitalismo, ainda estando dentro deles. Tipo, nós não estamos negando o capitalismo, que é o sistema socioeconômico que manda no mundo hoje em dia, mas estamos tentando fazer o nosso próprio capitalismo. A gente gastar o nosso capital, o nosso dinheiro, apenas com aquilo que nos traz recompensas emocionais, nos traz realmente utilidade. Eu, por exemplo, sou uma minimalista, ou tenho praticado minimalismo, reduzindo muito as minhas coisas e me atentando a não ter tantas redundâncias. O que é redundância? É aquela repetição. Por exemplo, um avião tem 4 peças iguais. Uma peça está ligada e outras 3 desligadas. Se aquela quebra, a outra vai funcionar. Mas se você não é um avião, meu querido, para que você precisa de 4 coisas iguais? 4 blusas brancas iguais? 4 pares de sapatos iguais? Você não precisa de tantas coisas para viver. Então eu tento reduzir a minha vida a todas aquelas coisas que têm real utilidade para mim, que seja utilidade prática, que seja uma utilidade emocional. Além das pessoas que já são minimalistas por natureza, porque tem gente que já nasce assim, mais minimalista, eu consigo identificar 3 tipos de pessoas que se tornam minimalistas. O primeiro deles era aqueles que são antigos consumidores excessivos e minimalistas, os famosos viciados em compra. Aquela galera que comprava demais, que gastava demais, que torrava dinheiro com coisa que não precisava, que comprava por impulso e que de repente teve um estalo na cabeça deles e eles passaram a perceber que aquilo não estava ajudando em nada, só estava piorando o modelo de vida que eles queriam viver. O segundo minimalista era aquele como eu, que teve talvez uma vida mais pobre, mais frugal e por não ter talvez tanto acesso a tantos bens materiais, ficou um pouco iludido, né? Um pouco deslumbrado com o dinheiro
é o meu caso, eu vou contar para vocês rapidamente daqui a pouco, você fica deslumbrado com o seu poder de consumo e passa a consumir um monte de coisa, porque antigamente você não tinha todas essas coisas, né? E aí, em determinado momento, você também para e fala, putz, eu já vivia bem sem aquilo, né? Eu já tinha outros valores e agora essas coisas que eu estou comprando não estão me ajudando em nada. O terceiro é aquele que era o consumista por status. Aquela pessoa que comprava, consumia, acumulava porque achava que todos aqueles itens materiais iam fazê-la parecer, né, melhor do que ela era. Era aquela pessoa que acreditava no passado que ter era muito mais importante do que ser. Nesses três casos, essas pessoas em algum momento tiveram um estalo, né, como eu já disse, e perceberam que aquilo não estava levando em nada. Pelo contrário, estava levando a mais estresse, mais ansiedade e não estava gerando felicidade, porque você compra uma roupa por impulso, ela vai te dar uma sensação de compensação imediata. Daqui a 5 minutos ela não tem mais. Daqui a 5 minutos você precisa comprar outra. E assim por diante, você vai ficando com essa quantidade enorme de coisas que não estão te ajudando a chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma prática de minimalismo, principalmente do ponto de vista de economizar dinheiro, porque eu sou uma gastadora inveterada, então eu preciso controlar isso, para ter assim uma reserva de vida, um planejamento futuro, para ter menos coisas, porque eu não sou uma pessoa que tem apego a coisas materiais, por isso que meu processo de consumismo durou pouquíssimo tempo, e principalmente porque eu também não quero ter muito impacto, né? Porque eu faço todo um estudo de práticas de degradação ambiental e não estava vivendo uma vida que condizia com isso. Então, para mim, menos consumo significa mais ética no consumo que eu vou ter. Eu vivo com uma mãe que gosta muito de acumular. Embora ela diga, né, que quando a gente morre a gente não leva nada, mamãe é do tipo que gosta de ter 2 jogos de panela diferentes, 2 jogos de pratos diferentes, um para o dia a dia, um para visita, 2 jogos de copos diferentes, enfim, né? Mas a questão, gente, é que consumir nos leva a gastar mais dinheiro, a poluir mais, a ocupar mais espaço nas nossas vidas, a ter mais coisa para carregar, a ter mais coisa para administrar. Então, sinceramente, acho que é bom a gente dar uma limpa. E por isso, rapidamente, eu vou contar aqui das minhas experiências com o minimalismo. Eu fui uma criança pobre, não paupérrima, não passava fome, sempre tive conforto, mas a nossa vida nunca teve, assim, excessos, né? Eu nunca fui uma criança que ganhava mesada. Aliás, acho um pouco assustador ganhar mesada, mas nunca ganhei, meus pais nunca tiveram condição, nunca faltou roupa, nunca faltou comida, nunca faltou, né, diversão, mas assim também não sobrava coisas. Quando eu comecei a estagiar, eu assumi, né, por pedido dos meus pais, parte das minhas despesas, eu passei a pagar minha passagem para a faculdade, passei a pagar minha alimentação, né, meu lazer, enfim, eu não pagava nada dentro de casa, mas pagava todas as minhas despesas como indivíduo, graças a Deus, né, era o mínimo que eu podia fazer. Às vezes ajudava em casa também. Isso foi em 2010, por aí, que foi quando eu comecei a estagiar. Eu tinha 19 anos, na época foi quando eu comecei a trabalhar. E queria estagiar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, porque o dinheiro era uma coisa que eu passei a amar, eu queria ter dinheiro. E ao mesmo tempo eu passei a me endividar, a comprar em cartões de loja, porque cartões de loja nessa época era assim, facinho para você conseguir, era só você ter uma renda de um salário mínimo que eles te davam um cartão com limite para você comprar. E passei, né, a me endividar, porque aí depois veio a crise e aí não estava tão legal, né? E eu queria estagiar cada vez mais, fazer trabalhos por fora, fazer projetos por fora, mesmo antes de estar formada como arquiteta, porque quanto mais dinheiro eu tinha, mais dinheiro eu gastava. Óbvio, gente, eu tô falando aqui de uma pessoa que ganhava R$1.000, tá? Não tô falando que eu ganhava 10 mil, não. Mas eu ganhava R$1.000 e gastava aqueles R$1.000 e não juntava pra nada. Ajudava em casa, minha mãe, sem dúvida, sempre ajudei. Mas como eu não tinha responsabilidade de me sustentar, eu podia muito bem guardar aquele dinheiro. Em 2013 eu me formei, comecei a trabalhar, ganhava R$1.800, na época era 2 salários mínimos. E aí veio um pouco de frustração, porque eu era arquiteta, mas estava ganhando menos do que um técnico, porque eu não tinha muita experiência, blá blá blá, toda aquela conversa que a gente sabe que a empresa fala. E ao mesmo tempo eu trabalhava muito, tinha tanta dor de cabeça naquele escritório, porque eu fazia muita hora extra, etc. E tinha muita responsabilidade para uma pessoa que tinha acabado de formar. E aí eu achava que eu tinha que compensar, eu tinha que me recompensar comprando um monte de coisas com o meu dinheiro. Eu queria comprar roupa para trabalhar, sapato para trabalhar, diversão, viagem, essas coisas, nenhuma, né? E não ia num cinema, mas comprava roupa, sapato e tal. E comprava coisas, cara, que às vezes eu não precisava. Eu tinha uma quantidade enorme de maquiagem nessa época. Porque era a época que eu comecei a gostar de YouTube, em 2014 por aí, e nessa época eu comecei a assistir no YouTube os canais que eram específicos de maquiagem.
E eu comprava muita maquiagem estimulada por toda essa propaganda das blogueiras e tal, bem naquela época que a blogueira maravilhosa e perfeita estava bem em voga ainda. E aí eu comecei a gastar com maquiagem cara. E engraçado que eu não conseguia usar maquiagem todo dia, porque maquiagem me dá muita alergia, me dá muita agonia. E também comprava muito sapato de salto, sendo que eu não conseguia trabalhar de salto todo dia. Então assim, eu tinha um monte de roupa no meu guarda-roupa, mas usava as mesmas roupas, usava os mesmos itens de maquiagem, usava os mesmos itens de beleza. E nunca sobrava nada. Aí, em 2015, eu saí do meu trabalho, praticamente todo o dinheiro que eu ganhei na minha rescisão foi para pagar dívida e para comprar umas coisas que eu precisava, como um computador novo. E aí, eu comecei a fazer mestrado e minha renda caiu bastante, que eu só tinha bolsa. Foi nessa época que eu comecei a fazer mestrado que me deu um estalo. Para vocês verem que o meu consumismo não durou nem 3 anos, né, gente? De 2009 a 2014, durou 4 anos aí. Aí eu comecei finalmente a acompanhar esses canais de YouTube que falavam sobre minimalismos. Foi com esses exemplos de vidas menores, vidas mais simples, que eu comecei a me inspirar. Primeira coisa que eu fiz foi vender quase tudo que eu tinha acesso. E eu estava fazendo mestrado, não precisava de salto, não precisava mais de maquiagem, então eu vendi muitas coisas e queria reverter esse dinheiro para viajar. Então eu fiquei o ano de 2015 todo tentando economizar para poder fazer essa viagem. Só que aí eu resolvi morar sozinha morar com uma amiga minha, e as minhas despesas para morar com essa amiga minha eram maiores do que o que eu podia pagar com a minha bolsa. Então eu acabei me endividando no cartão de crédito nessa época, como sempre, né? Só que aí depois que a gente se separou, que a gente foi morar uma em cada casa, eu comecei realmente a enxugar, porque eu tinha que pagar esse cartão de crédito e acabei conseguindo pagar. E ao mesmo tempo juntando dinheiro, vendendo as minhas coisas para viajar. Quando em 2016, infelizmente, um bandido entrou na minha casa, um assaltante, um ladrão, e roubou esse dinheiro, porque é inteligente aqui, em vez de investir esse dinheiro, como a querida Natália Arcuri diria, eu botei num cofre dentro do meu guarda-roupa. E eu não sei quanto dinheiro tinha, mas tinha muito dinheiro, gente, porque tudo que eu vendia, todo o extra que eu fazia, todo projetinho que eu fazia por minha conta, o dinheiro ia pra lá. E isso aí me quebrou, porque eu falei, cara, eu tô totalmente sem propósito agora. Todo esse esforço que eu tinha, que era para fazer essa viagem em 2017, que era quando eu ia terminar o meu mestrado, foi por água abaixo. Mas, ao mesmo tempo, o minimalismo é um caminho sem volta e a gente começa, inclusive, a ter um pouco de nervoso com o excesso. E aí eu comecei a aplicar o minimalismo e também um estilo de vida zero waste, que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Um estilo de vida de menos poluição, dentro da minha casa com a minha mãe. E minha mãe, inclusive, aprendeu muito nisso nessa época, de como economizar água, como não usar produtos de limpeza que são agressivos ao meio ambiente, etc. E isso realmente mudou a minha vida, essa prática. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, isso realmente fez diferença pra mim. Eu tentei enxugar de tudo, só que aí no Rio eu tinha muito mais despesa do que qualquer outra época que eu tinha na minha vida e continuei tendo problemas financeiros por razões ou outras. Mas eu hoje me considero uma minimalista não só do meu guarda-roupa, das minhas coisas físicas, mas do meu próprio comportamento, né? De não ter tanta relação de dependência com as coisas materiais. Hoje eu até tenho dificuldade de entender quais são as pessoas maximalistas e eu tenho aquela coisa que todo minimalista tem, que é a mania, o vício de se desfazer das coisas. Então, pra mim, a cada 6 meses, 1 ano, eu vou e faço uma limpa no meu guarda-roupa, faço, sabe, uma limpa das minhas maquiagens e sempre tem um produtinho ou outro que tá ali que pode ser retirado. Inclusive fiz uma limpa das minhas maquiagens recentemente. Tinha um monte de coisa, produto expirado, produto vencido que eu não tava usando. E é isso, gente. O minimalismo pra mim é isso. É uma prática que vai me fazer ter menos coisas pra acumular na minha vida e que ao mesmo tempo tá fazendo a minha vida ser mais organizada e mais simples. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Vou fazer mais vídeos sobre o assunto e vocês me digam se tem algum tema específico dentro do minimalismo que vocês querem que eu faça vídeos sobre. Não se esqueçam novamente de se inscrever e curtir esse vídeo, me dá aquele amorzinho, né? Aquele abraço. Fico por aqui, beijos e até a próxima!